Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Tinha preparado um vídeo e fechei o vídeo errado. Só eu mesmo. Muito obrigado a todos que estão aqui. Deixa eu achar a biblioteca. Agora sumiu tudo que eu estava vendo. Oh, meu Deus do céu. Só um segundinho. Achei quem eu queria. Ótimo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Para todos, não, para todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula gratuita 100% e online, né? Então, quem não está inscrito nas minhas redes sociais, por favor, quem não está inscrito na comunidade Saxofone para Todos, do WhatsApp, o link está na bio do Instagram. Por favor, se inscrevam. Tem sempre uma novidade, uma dica, alguma coisa pedagógica, uma aula e assim por diante. Sejam todos bem-vindos. Então, dando continuidade às últimas aulas, né? Sim, não posso esquecer dos agradecimentos. Agradeço ao Deus Altíssimo, ao amor da minha Nai, à produção da minha Marina Belo, filha linda do meu coração, ao apoio e mentoria do Jorge da Companhia dos Tapetes e microfones e tecnologia do estúdio Esmaga, né? Sem esse pessoal não seria possível. Sem Deus nada é possível. Então, muito obrigado a todos. Então, dando continuidade à aula, semana passada não deu para fazer, tive compromisso inadiável, né? Eu casei com a Nayara, então foi uma noite bem diferente das minhas noites comuns. Então, agora sim, vamos começar a aula. Lembrando, eu falei para vocês que você deve estudar no teu instrumento alguns intervalos, mudando a direção. Então, eu quero dar continuidade a isso. Então, existem algumas maneiras de se fazer. É muito difícil você conseguir fazer, às vezes, sozinho. Então, você faz com alguns recursos, com algum outro músico, com vídeo do YouTube e tal. Mas algumas coisas são mais fáceis de se fazer sozinho pela memorização, como se fosse decorar uma palavra em outra língua, né? Então, deve-se começar, escolhendo uma direção e um intervalo. Então, eu considero muito difícil você ouvir um intervalo e já saber se ele é um intervalo de quarta, terça menor, quinta aumentada, sexta, né? Então, alguns intervalos são super fáceis, né? Intervalo de oitava, por exemplo, ascendente, né? Se você fizer isso com uma nota várias vezes, o que vai acontecer? Há uma memorização da sonoridade, da direção e da distância. Oitava, quando eu digo, é você fazer a mesma nota grave e logo 8 notas acima a mesma nota. No caso, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, Dó, Dó. Quando você faz isso, né? Você acaba memorizando essa sonoridade. E isso é bem interessante. Porque quanto mais você fizer, mais fica armazenado na memória. Então, se eu pegar um intervalo grande como esse, que foi o primeiro exemplo, e fizer várias vezes, por exemplo, a nota Sol do sax alto, né?
fui do grave para o agudo, então o intervalo de oitava, eu vou ficar habituado com o som disso. Eu vou conseguir, quando eu ouvir alguém tocando, nossa, esse som eu já conheço. Então, mas temos entre oitavas, ou mais que uma oitava, temos vários intervalos. Então, um intervalo que às vezes confunde muito o ouvido iniciante e é bem comum, é o intervalo de meio tom, por exemplo, de um dó para um dó sustenido. É a distância menor entre a menor distância entre duas notas no instrumento temperado. É quando as notas estão fixas. Por exemplo, o trombone não é temperado, flauta de êmbolo não é temperado. Lembra dessa história? O violino, o violoncelo, o contrabaixo acústico e tal. Porque eles conseguem fazer todas as notinhas entre as notas, todas as comas, né? Pense bem, sem a né? Algo que vai passando por tudo, né? Quando está temperada. Então está temperado, está com marcações de distâncias fixas. Quando está afinado, né? Às vezes desafinado, a marcação está fora do lugar. Então quando você começa a tocar, seja um intervalo de oitava, que é, né, ascendente ou descendente, seja um intervalo de meio tom, então você está fazendo dentro de uma oitava o maior intervalo e dentro de uma oitava o menor intervalo. Mas existem todos os outros, que é uma graduação grande, né? Todos eles, os intervalos, digamos, normais, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétima, e tem os intervalos intermediários, por exemplo, segunda menor, terça menor, quarta aumentada, quinta diminuta, né? Então, você tem que habituar a fazer, escolhendo um. Eu gostaria muito que prestasse bem atenção, então, em dois intervalos para iniciar, que eu acho que são bem importantes. O intervalo de oitava e o intervalo de meio tom. Então, quando você pega uma nota, sol, no caso do sax alto, e um sol sustenido, e toque isso de baixo para cima, do grave para o agudo, como fiz as oitavas. Se você fizer isso muitas vezes, o que vai acabar ocorrendo? Você vai ter um referencial sonoro. Seria como lembrar uma música. Quando você repete vários referenciais, né? Eu não consigo guardar som. Pô, mas se eu tocar uma música, você reconhece. Então você guardou um som, né? Você reconhece isso. Mas daí tem ritmo, tem melodia, é uma música conhecida. É um som armazenado. Ninguém disse que nota zero nada. Você reconheceu a música. Né? No caso de um estudo de arpejo maior, você também acaba tendo isso armazenado no teu ouvido, porque você fez uma repetição, 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 repetição. Isso fica armazenado, é como uma linguagem, sabe? É como uma música. Você, através do exercício, acaba armazenando a informação, né? Intervalo de meio tom. Ou oitava. Pode ser em qualquer nota. Aí quando você ouve uma música, né? Então isso é bem legal. Então tem alguns exemplos óbvios. Por exemplo, pelo que vocês ouviram agora, que som é este? Esse som parecia, então, o meio tom ou parecia uma oitava? O que vocês acham? Lembra o som de oitava? Só que ele usou para fazer uma frase. Esse é o querido, maravilhoso e inigualável David Sanborn. Do pop romântico, ele é imitadíssimo. Né? É o pai, digamos assim, o pai do Kennedy. Não, ele tem uma geração antes e é excepcionalmente bom. Né? E ele tocou a primeira nota da música e a segunda, a mesma nota, oitavado. Então, se você
conseguiu já estudar oitavas ascendentes, você acaba ouvindo. Isso mesmo, Bruno. Você acaba ouvindo que foi uma oitava. Então você deve fazer o intervalo ascendente, você deve fazer o intervalo descendente, né? Se for meio tom, quando você começa a fazer muito, você começa então a entender a linguagem, a armazenar a sonoridade. Mas de quais intervalos? Não, então, existem intervalos que você pode fazer aberto em leque, você pode fazer zigue-zague, você pode fazer o mesmo alterado, sabe? Uma salada misturada, né? Aí você é mais complexo, é bem mais difícil, muda-se a direção e muda-se a distância em que foi feita a frase. Então seria alguns passos lá na frente. Então, comece pensando no mais simples. Comece a fazer oitava e meio tom. A frase do David Sanborn ali, que ele está começando o tema, então que começa com oitava. São duas notas, cis, uma grave, central do alto e uma aguda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar... Opa, mas teve continuidade na frase. Bom, então eu tenho que tentar fazer... Opa, eu fui para a direção certa, mas a sequência de notas que eu escolhi não é a mesma que a dele, né? Então, esse tipo de informação, a melhor maneira para se começar é fazer com algumas notas longas, né? Procurar uma nota de cada vez, que foi o caso da primeira nota. Mas quando tem alguma outra informação, você fazer repetição, uma repetição. Você fica familiarizado com o som. Então, aí entra uma parte lógica que pode te dar um auxílio. Como assim? Se eu sei que foi para cima, vocês perceberam que a melodia subiu. Nada foi descendente. Então o que acaba correndo? Opa, se eu só vou subir. Qual foi a última nota dele? Lembra daquela aula que eu falei de faça uma aproximação cromática até sentir que chegou ao som? E foi essa intuição que eu usei agora, sabendo fazer uma escala cromática, aquela escala que passa por todas as notas naturais e de meio tons. Ou seja, no meu instrumento temperado, eu não pulei nota nenhuma. Então é importante saber a escala cromática ascendente, descendente. Então, nisso, quando eu ouvi a nota que ele fez,
meu ouvido a reconhecer uma frequência com uma nota longa. Entenderam? Então, nisso, depois de tanto ouvir a frase do David Sanborn, agora, duas notas no sentido descendente. Duas notas para baixo que desceram. Então, é muito importante que você sinta quando sobe, que você sinta quando desce. Pam, pam, né? Então, eu já treinei até esse nível, assim, meu ouvido responde super rápido. Quando é para tirar uma coisa muito veloz, eu preciso de uma repetição constante para armazenar a ideia, para poder repetir a frequência exata. Então, eu acabo fazendo isso trecho a trecho, até que eu toco praticamente a música inteira junto com ele. Vocês perceberam que eu copiei praticamente toda a interpretação dele? Então, eu precisaria ouvir um pouco mais. Eu já tinha ouvido muito essa música, mas há muitos anos usei na outra live e tal. Mas se eu ouvir mais alguns minutos, o que acontece? Eu pego todo o sotaque de interpretação dele. E isso é importante porque eu não preciso achar apenas a nota. Eu preciso achar a nota, a acentuação, a articulação e a interpretação dele. Quando você começa a reconhecer esses elementos, nossa, você começa a ficar mais esperto, mais malandro e com uma bagagem melhor de execução. Pensa, eu poderia fazer a frase toda assim, ó. Eu enterrei na areia do gato a frase do David Sanborn. Então é importante que você procure sempre, da maneira mais simples, achar as notas. Importante que você comece a estudar intervalos. Eu indico oitava, porque fica bem evidente, e meio tom. Porque você, então, o menor intervalo numa oitava e o maior intervalo numa oitava. Ascendente e descendente. Fiz descendente, agora poderia ser ascendente. Que é justamente a música do David Sanborn. Então, existem algumas maneiras de se treinar. Uma é através daquilo que você está ouvindo. Então, é muito importante que você comece da forma mais simples. Como? Com notas longas. Olha, um outro exemplo. Lembra daquilo que eu falei de acha a nota através da cromática? Então essa nota parece o quê? Ela parece uma nota grave, bem aguda, ou algo intermediário, um médio indo para o agudo. Então, quem toca sax alto já deveria ter, então, uma noção, uma ideia disso, de qual região, né? Não está parecido com aquela altura que ele estava tocando ali.
parecia tão agudinho, tão fininho. Então eu ponho a nota para tocar e tento na região que eu imagino fazer uma eliminação. Tentar ver se sente quando chega no som. Então, intuitivamente eu fui dedilhando até chegar naquela frequência. Ah, mas eu não preciso fazer mais isso. Por quê? Porque eu já consigo imaginar mais ou menos a altura ou exatamente a nota. Então, quando eu começo a ver que o cara está tocando num certo sentido, com um certo intervalo, às vezes ajuda o teórico. Olha só. Perceberam que intuitivamente eu fui atrás da nota e dei em cima, porque tem um certo intervalo. Deixa eu ver, ele está fazendo um Fá, depois ele faz um Si, depois ele faz um Mi bemol, ele faz um Lá, ele faz um Ré bemol, daí ele faz um Sol. Ele está fazendo intervalos meio evidentes, né? Então, esse vídeo é um vídeo que tem assim 10-minute alto sax long tone notes. Você consegue achar isso no YouTube. Tem para sax tenor também, né? Long note alto sax. Se você colocar, você acha esse. Esse é do Ken Shaw. Não tinha reparado no nome dele. E é bem legal, porque ele tem 10 minutos de notas alternadas, notas longas. E você faz o quê? Procura. Então, lembra que eu uso o mouse. Eu vejo onde está a marca de tempo, ponho o mouse marcando e volto no lugar. Existe aplicativo para fazer isso no YouTube, já falei na outra aula, né? Que você põe e repete aquele tempinho que você quer. Nisso você vai desenvolvendo a tua intuição com aquilo que você está ouvindo. Existem outras maneiras de se fazer isso, né? Assim, quando você vai deixando mais complexo, como foi o caso do David Sambor que eu estava mostrando agora há pouco. E tem o caso de você tirar, então, frases inteiras, né? Observaram que eu, através da eliminação, eu escorreguei as notas e cheguei na frequência, né? Pequeno deslize, mas já resolvi logo em seguida. Então eu posso colocar. Eu não achei.
Esse treinamento auricular, ele pode ser feito com uma nota só, com notas com distâncias, como eu havia falado, pode ser feito com mais de uma nota, 2, 3, com uma frase lenta como essa frase, com uma frase lenta como do David Sambor, e você vai tentando aumentar a quantidade de informação que você consegue decifrar. Então vai chegar uma altura que eu não sei, vamos ver aqui. Esse é o maravilhoso Kenny Garrett. Então quem não conhece David Sambor, por favor, conheça. Quem não conhece Kenny Garrett, por favor, conheça. Kenny Garrett, não Kenny G. Então, o que você acaba fazendo? Você acaba ouvindo as linguagens, ouvindo as frases, e você acaba entendendo, opa, um arpejo, um intervalo, foi para baixo, foi para cima, uma cromática, um desenho melódico, lembrou tal música, que legal, ele fez uma frase descendente, sabe, a linguagem, você começa a decifrar o que está acontecendo na música. Então, essa é uma das partes que hoje eu frisei bem. Lembrando que tem outras duas maneiras, eu falo da maneira mais simples, porque você pode reconhecer ritmos, divisões apenas ouvindo, você pode reconhecer harmonias, acordes ouvindo, que é o que eu considero o mais difícil, né? Então, me restringo ao saxofone, que é onde eu me dou bem, né? Então, melodicamente, eu posso tirar o que eu estou ouvindo, que foi o que a gente fez até agora, com o David Sambor, com o Kenny Garrett, as notas longas no YouTube, mas também tem aquela outra parte, que é a parte do eu lembro alguma coisa e monto um quebra-cabeça no escuro, apenas pelo dedilhado. Isso também é muito importante. Eu vou falar bem disso na próxima live, mas quero dar um exemplo agora. Você consegue imaginar a direção de um som. Lembra, atirei o pau no gato? Para quem os brasileiros conhecem bem, né? A partir do momento que você já percebe a direção do som, você percebe que está descendo e subindo. A indicação que eu dou para os alunos é assim, a primeira nota tem que ser a quinta de uma escala. Então, escala de Dó, tudo natural, quinta nota é um Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e parararó. Opa, eu já sei que isso é uma escala descendo. Por quê? Assim como eu estudei arpejo, intervalo, oitava, meio tom, eu já estudei escala subindo e descendo. Isso foi uma escala subindo, isso é uma escala descendo. A melodia do Atirei o Pau no Gato começa no Sol, parararó. Eu já percebo que é uma escala. Opa, mas o quanto eu devo descer? Até onde eu desço? Aí eu tenho que voltar? Tem repetição de nota? Então, lembrando, ou eu desço, não interessa a distância, ou eu subo, não interessa a distância, ou eu faço linear a mesma nota. Né? Mas é só isso? Não. O zigue-zague, a mistura dos movimentos é que faz tudo na música. Infinitas combinações. Então, eu consigo pegar essa mesma melodia e tirar inteira. Qualquer música que eu tenha na memória. Claro, existem graus de dificuldade. Tem músicas que eu sei de memória porque eu ouvi muitas vezes, mas nunca tirei. Eu tenho que ir lá e ouvir. Principalmente se for o quê? Uma música clássica muito rápida, né? Um movimento alegre, vivace. É muito difícil. É um bebop, um jazz, um solo do fusion, uma coisa assim, tipo Michael Brecker, o próprio David Sambor, Kenny Garrett, quebram tudo. Carlos Malta, Hermeto Pascoal, sabe? Um acordeon gaúcho ou nordestino fazendo aquelas frases. Você tem que alimentar muito bem para conseguir tirar. A frase tem que se tornar familiar. Então, a maneira que você deve fazer é alimentar com estudos, com melodias que você está ouvindo, com melodias que você lembra, para chegar em qual ponto? Chegar no ponto em que você tira algo da imaginação. Então, na próxima live, eu falarei principalmente sobre algo que você está lembrando. E depois falaremos de improvisação, sobre a criatividade e como você faz para passar para o instrumento
aquilo que você está imaginando. Então é uma somatória de coisas. Você tem que ter uma técnica no instrumento, você tem que ter estudado escalas, arpejos, intervalos, frases, decorado música, tirado música de ouvido. Então, essas coisas leitura, ter ritmo. Então, são várias coisas, um pacotão que faz com que você tenha um arsenal para utilizar na criatividade, não só na execução, né? E não só para copiar, mas para fazer algo, né? Como eu fiz no funk. Já nem sei onde é que está o funk aqui, quer ver? Deixa eu só achar aqui, por favor, um minutinho. Ó, vou fazer o funk, então eu sei o tom, eu estudei escalas, eu sei muito bem como se comporta o som dos meus dedos no sax alto naquele tom. Eu sei quais são os movimentos que produzem certos sons. Então vou fazer um solo aqui bem rapidinho. Para quem não viu o começo da live, veja, também fiz lá. Olha aí. Aposto que quem já toca sax percebeu alguns elementos bem familiares de sax alto, né? Porque é uma linguagem, uma maneira nesse gênero de se expressar. Eu fiz frases que eu sei que combinam com aquele momento musical. Seria bem diferente se eu não soubesse a escala ou se eu não soubesse fazer as notas dentro da tonalidade. Então eu fiz uma frase. É uma frase usada em método, hermeto, choro, estudos, jazz, fusion, clássico, em todo, sabe, movimentos melódicos. Eu armazenei isso no meu vocabulário, né? Então, tem que tomar um cuidado, porque não pode ser apenas o que está decorado. Você tem que também aprender a criar momentaneamente, você tem que aprender a ordenar o que está armazenado de uma forma inédita e sentir a música. Então, a hora que modula ali, eu acho muito bonito. Então, eu dei uma outra nota, um outro sabor para o meu fraseado. Então, isso a gente vai falar mais logo adiante. Na próxima live, não. Daqui 2 lives a gente vai falar sobre essa parte de improvisação, intuição daquilo que você imagina. Então, aula que vem, né, falarei sobre tocar o que você tem na memória. Aguardo vocês na próxima live, quarta-feira, 19 horas. Se não acontecer nada até lá, se o mundo não acabar até lá, que nem fala um outro youtuber, né? Então eu aguardo vocês na próxima aula, onde falaremos sobre intuição, tocar de ouvido. Isso é muito importante, né? Não seja apenas um intérprete, não seja apenas um copiador, seja um criador. Um abraço a todos e até a próxima semana. Aguardo vocês aqui. Quem não está inscrito nas minhas redes sociais, se inscreva no YouTube, Raul Valente, Saxofone para Todos, Facebook, Instagram. E na comunidade do saxofone do WhatsApp, o link está na bio, né, do Instagram. E sempre tem uma novidade ali, semanalmente alguma coisa postada, algum material didático, é bem interessante. Aguardo vocês semana que vem. Obrigado a todos. Tchau, um abraço. Tchau. Desligando. Tchau.